Olá! A campanha política começou oficialmente dia 6 de julho. Candidatos e partidos podem fazer propaganda utilizando alto-falantes ou amplificadores de som e divulgar propaganda eleitoral na internet, sendo proibida a veiculação de qualquer tipo de propaganda paga. Hoje, o tema jurídico vai abordar a questão da propaganda de rua para as eleições deste ano. Daqui a menos de 2 meses, no dia 5 de outubro, milhões de brasileiros irão voltar às urnas para eleger presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. O programa Tema Jurídico de hoje vai abordar o tema das propagandas nas eleições deste ano. Para falar sobre o assunto, convidamos a juíza Renata Barros. Olá, doutora Renata, seja bem-vinda aqui ao programa Tema Jurídico, é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada mais uma vez a TV Itararé pela oportunidade de divulgar os trabalhos da Justiça Eleitoral aqui na cidade. E para começar, quais diretrizes foram estabelecidas para a propaganda de rua das eleições de 2014? Em relação à propaganda de rua, nessas eleições de 2014, não existem grandes alterações em relação ao pleito anterior, já que permanecem praticamente as mesmas regras no que se refere à realização de pinturas, adesivagens, panfletagens, enfim. Aqui na cidade, o que se poderia narrar como uma novidade desse pleito foi a proibição de realização de propaganda em canteiros das grandes avenidas, os canteiros centrais, e nos giradouros. Que foi uma medida tomada já justamente para garantir a segurança no trânsito, já que o histórico de eleições anteriores demonstrava alguns problemas decorrentes da má visibilidade que acarretava aquelas bandeiras ou propagandas que ficavam nas vias mesmo. Então, vocês conseguiram fazer essa mudança com base na eleição anterior. Mas o mesmo não se aplica, por exemplo, com base nos problemas que a gente teve nas últimas eleições, também proibir, por exemplo, as carreatas? Isso também não vale o mesmo princípio? Não seria tanto porque, veja só, a questão da localização da propaganda, ela é apenas uma restrição para fins de melhor, para adequar a segurança do local. Mas a forma, o exercício daquela forma de propaganda continua garantido. Então, pode ser feito bandeira, panfletagem, faixas, enfim. É diferente em relação à carreata porque trata-se de uma forma de propaganda prevista legalmente e que uma proibição, ela acarreta a restrição total. Não é uma questão apenas de se regulamentar ou restringir algum lugar ou inibir outro. Seria uma medida que inibiria por completo o exercício daquela forma de propaganda. Então, se entende que seria necessário demonstrar o perigo, a nocividade daquela conduta na situação atual. E para isso nós ainda não temos, obviamente, esses elementos. Então, como a gente não conseguiu um acordo de vontades entre as coligações, no intuito delas abrirem mão do exercício desse direito de propaganda, nós vamos apenas acompanhar, fiscalizar, monitorando para se deliberar numa eventual modificação, a depender do que venha a ocorrer. Qual é o esquema que vocês têm montado para conseguir fazer essa fiscalização ao longo da realização de cada carreata? Nós temos constantes reuniões com todos os órgãos de trânsito, de segurança de trânsito, com a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, com o DETRAN, através do BPTran, enfim. E o Ministério Público Eleitoral, por sua vez, baixou a recomendação a esses órgãos de trânsito, o STTP, CEMOB, João Pessoa, para que efetivamente atuem e fiscalizem cada evento. Então, a gente pretende fazer esse monitoramento, inclusive através de fotos e filmagens, para se poder, inclusive, autuar aqueles que incorrerem nas práticas administrativamente ilícitas, né? Porque a gente sabe que a carreata é um evento que traz em si algum perigo àqueles que participam e até àqueles que não estão participando, mas que se veem impedidos de circular livremente em decorrência disso, e que no âmbito da carreata costumava-se infringir diversas normas de trânsito. E a recomendação é para que os órgãos fiscalizem, acompanhem o evento, fiscalizem, façam as autuações
aplicações de multas, né, que forem o caso, para que as pessoas possam se conscientizar de que, independente de se tratar de um evento político, de um evento de campanha eleitoral, as regras de trânsito persistem e devem ser observadas unicamente por uma questão de segurança. O TRE também lançou um aplicativo para que a população possa ser parceira, né, nessa fiscalização. Vai servir também para esse tipo de olhar externo para as carreatas? Também serve para qualquer tipo de propaganda, comunicação de crimes eleitorais. O olhar, acho que a intenção inicial foi justamente no que se refere à questão das propagandas, porque permite a qualquer do público fotografar, né, hoje com o smartphone, e envia por e-mail e é feita uma triagem no âmbito do TRE, em se verificando a procedência, dado continuidade a uma representação para fins de se retirar aquela propaganda. Os comícios continuam permitidos, né, doutora Renata? Quais são as restrições em relação a eles? Os comícios eles já podem ser realizados, né, desde o dia 6 de julho até a antevéspera das eleições. O horário ele pode ser até às 24 horas. Permite-se som fixo nos comícios, porém não se permite contratação de shows, artistas se apresentando ainda que gratuitamente. O comício ele é apenas aquele ato da fala do candidato com o público ali, unicamente para essa exposição, essa interação entre eles. Mas, enfim, showmícios, eventos que costumavam acontecer com contratação, inclusive, de artistas de âmbito nacional, eles não são mais permitidos. Com relação aos alto-falantes e amplificadores, o que é que pode e o que é que não pode? É permitida a utilização dos carros de som, né, com alto-falantes, com amplificadores de som, desde que eles atuem de forma volante, né, eles não podem ficar fixos em determinados local, porque o som fixo ele só é possível no comício, né, então eles devem circular. Para isso, o carro ele deve ser regulamentado perante o Detran, né, como carro de som próprio, e deve ter a vistoria prévia pela SUDEMA, que aí vai verificar a questão de potência de aparelho de som, tal. E fora isso, ele deve obedecer às regras ambientais, no que se refere à capacidade, ao volume do som. E em se verificando uma eventual burla ou que um som exacerbado, a fiscalização da Justiça Eleitoral ela aciona a SUDEMA, agora aqui o Batalhão Ambiental, para que eles façam essa constatação em loco. E no caso de se verificar esse abuso no uso dos carros de som, é feita essa advertência e com as reiterações é possível a apreensão do instrumento de som. Em Campinas a gente tem aqueles carrinhos de som que circulam pela cidade. Eles também estão incluídos nesse processo ou não são proibidos? Bom, nesse pleito nós ainda não recebemos nenhuma denúncia ou representação a respeito da utilização desses carros, embora a gente saiba que na eleição anterior ele tenha sido utilizado. E, a princípio, num primeiro momento, a gente se entende que não é cabível, porque a legislação eleitoral ela fala em carros de som, né, regulamentados perante o Detran, e situação na qual não se insere aquele carrinho, né? Ele não tem essa vistoria pela SUDEMA, ele não é registrado no Detran e, portanto, ele não pode servir de instrumento à propaganda eleitoral. Tá joia. A gente vai dar uma pausa, vamos fazer um intervalo, a gente volta daqui a pouco. Voltamos com mais um bloco do programa Tema Jurídico, que hoje discute as eleições de 2014. Doutora Renata, a gente teve uma redução no número de eleitores, né, para essa eleição agora de 2014. Que razões a gente poderia elencar para isso? O cadastro biométrico teria algum tipo de interferência? Juntamente com o cadastramento biométrico, foi feita a revisão do eleitorado, que é um evento que ocorre periodicamente, né, a partir dos dados estatísticos de cada zona eleitoral. Alguns municípios são escolhidos para nele ser realizada a revisão do eleitorado, que ocorre quando existe alguma incongruência entre o número de habitantes e o número de eleitores. Se verificar que o número de eleitores muito se aproxima, ou algumas vezes até excede o número de habitantes, é determinada essa revisão. Então, aqui no caso de Campina Grande, foi feita essa revisão
com o recadastramento biométrico e houve essa diminuição, que é um resultado normal diante do Instituto da Revisão, que a intenção é justamente essa, é de convocar para que compareçam à Justiça Eleitoral, para que se regularizem apenas aqueles que efetivamente são moradores ou têm o seu domicílio eleitoral ou o vínculo com o município de Campina Grande. Então, é um resultado considerado normal. Mas a gente teria uma distorção evidente antes desse recadastramento? Eu não sei lhe dizer em questão de números, mas o que se sabe é que a revisão ela é pautada justamente por essa incongruência, quando se verifica que o número de eleitores é tão próximo ao número de habitantes do local que se incluiria ali pessoas que não votam, como os menores, crianças ou enfim, um público que ele normalmente ele não pode votar e que serviria para justificar aquela incongruência. Então, daí se faz a revisão justamente para chamar e se mostrar quem são os eleitores. Às vezes são pessoas que são cadastradas naquele município, mas que há anos, há décadas moram em outros locais, outros estados, e acabam por não comparecer, acabam aproveitando para fazer sua transferência para o domicílio atual, enfim. É uma questão de apuração, digamos assim, do eleitorado. Quem tiver ainda com algum problema atualmente, como faz para resolver? O título não apareceu na página do TRE quando ele foi conferir? Não, ou perdeu? Pois é, o prazo final para fins de regularização foi em maio. Então, quem não regularizou, quem não compareceu à revisão, ou mesmo no momento posterior não compareceu para sua regularização, teve seu título cancelado. E com o fechamento dos cadastros do TSE para poder preparar a eleição, então a pessoa não tem como alterar essa situação, não tem como regularizar. Agora, apenas após as eleições é que poderá eventualmente fazer uma regularização. E quem perdeu ou quem foi também? Não, perdeu o título? Sim. Você diz assim, apenas o documento? Perdeu o documento. Não, isso aí não tem problema porque a pessoa pode comparecer com um documento de identificação pessoal com foto. Porque o nome consta no cadastro, vai constar lá na urna, né? A questão é só quando o título foi cancelado e a pessoa agora, que está acontecendo, algumas pessoas procuram a essa altura o cartório eleitoral dizendo, não, porque eu não fiz a revisão, eu queria ver como é que eu faço, mas infelizmente a gente não pode alterar agora. O que também não pode agora é mudar, por exemplo, o local de votação também não. Mudou de endereço, quer mudar agora, também não pode. Não, essas mudanças elas seriam possíveis de serem realizadas até maio passado. Joia. O TRE está fazendo uma campanha de conscientização em relação ao voto. Como é que está essa questão da proibição de fazer camiseta, né, de chaveirinho, todos os brindes que eram distribuídos para fins de campanha eleitoral e essa campanha que vocês estão fazendo para conscientizar? Essa questão de distribuição de brindes, né, desde a mini-reforma de 2009, ela não é mais permitida. Então, não é possível qualquer distribuição de qualquer bem, por menor que seja, como um chaveiro, uma caneta, como mencionado, que seja para fins de angariar voto. Então, persiste essa proibição. E a campanha capitaneada no TRE aqui da Paraíba é justamente no sentido de conscientizar a população para o valor do seu voto, né, para os malefícios que a venda de um voto traz para a sua família, para a sua vida, para a sociedade em geral. Então, o TRF lançou essa campanha e pretende fazer um trabalho de divulgação por todo o Estado, através da Escola Judiciária Eleitoral, de fazer eventos para o público, palestras, enfim, para demonstrar isso. E trabalhando, inclusive, a informação de que a venda do voto, ela por si só já constitui uma conduta criminosa. Incorre no crime não apenas quem compra o voto, mas aquele que fornece o seu voto, que troca o seu voto por qualquer bem. Então, isso é importante para a população que tenha conhecimento disso. Que muitos ainda encaram com naturalidade, né? Como é o momento da negociação em que ele... Mas é uma conduta criminosa, né? Prevista legalmente e que existem vários procedimentos policiais que continuam após as eleições e as pessoas acabam tendo que responder criminalmente por aquela conduta e, obviamente, isso traz prejuízo na esfera pessoal de cada um de gritante gravidade. A gente tem um balanço de quantos incorreram e foram processados em função de cometer essa irregularidade no pleito passado?
não tem esses dados agora. Agora, nas 4 zonas eleitorais existem processos criminais que tramitam por infração ao 299 do Código Eleitoral, que é justamente a corrupção, tanto passiva como ativa, no âmbito eleitoral. Doutora Renata, os outdoors estão proibidos também, né? Proibidos. Mas é possível fazer pintura de muros em espaços particulares. Isso, como é que está a regularização disso, a regulamentação disso, melhor dizendo? Veja só, também já não é uma novidade a questão da proibição dos outdoors, né, que foi uma medida justamente para tentar equiparar os candidatos nas suas condições em fins de igualdade, mas a realização de propaganda em bens particulares, ela é livre, ela não precisa de prévia autorização judicial, ela apenas precisa ser gratuita. Ela não pode ser paga, né? Você não pode vender o muro da sua casa ou trocar por alguma coisa. Além disso, a propaganda feita em bens particulares, ela deve obedecer à metragem máxima de 4 metros quadrados. Então, se você quer botar uma faixa, quer fazer uma pintura, botar um cartaz na sua casa, deve atentar a essa metragem de 4 metros quadrados. Mesmo o muro, por exemplo, sendo bem mais extenso, não pode ficar replicando isso? Não. Se fala no efeito visual único, que equivaleria a um outdoor. Teria tido a coibição dos outdoors e isso seria substituído por uma forma de pintura que consistiria numa búrrola, né? Então, já para deixar claro, nada que acarrete um efeito visual de outdoor é possível. Então, se estabeleceu, perante a jurisprudência do TSE, e depois regulamentadas nas resoluções, a metragem de 4 metros quadrados. Essa metragem se aplica também, por exemplo, está liberado para os veículos? Não, nós estamos justamente querendo observar que a lei fala em bens particulares, portanto, sejam móveis ou imóveis. Então, a metragem 4 metros quadrados também para veículos. Ok, doutora Renata, vamos ao intervalo e no próximo bloco a gente volta com mais tema jurídico. Voltamos ao último bloco do programa Tema Jurídico, que hoje está abordando as questões das eleições deste ano. Doutora Renata, esse ano, sobretudo, a presença da mídia digital está bem mais forte, acho que foi amadurecendo ao longo das últimas campanhas. A gente tem equipe de marketing digital montada por cada uma das coligações. Então, o envolvimento desse eleitorado, que é um eleitorado diferenciado, né, dentro do mundo digital, do mundo virtual. E aí a gente queria saber qual é o uso, qual é a estratégia que o TRE tem montada para acompanhar essa campanha virtual. É verdade, a esfera digital ela é agora um grande campo de atuação para a propaganda eleitoral e que, como você mencionou, ela assumiu um papel de relevância com o decorrer das campanhas que tem atingido seu ápice agora nesse pleito. Existem regras estabelecidas em resolução do Tribunal Superior Eleitoral no que se refere à propaganda no meio digital, como em questão justamente que deve ser gratuita, que não pode ser paga, blogs que sejam hospedados direta ou indiretamente no Brasil. E a atuação da Justiça Eleitoral ela é mais de forma repressiva. Não existe nenhuma fiscalização prévia a respeito do teor das divulgações, como ocorre com a mídia, com a imprensa televisiva e radiofônica, da mesma forma. Então, o que a Justiça Eleitoral fica justamente é no aguardo dessas representações, dessas comunicações de condutas irregulares no âmbito digital para que possa atuar. Em se tratando de eleição estadual, toda essa problemática do mundo digital ela é enfrentada no próprio Tribunal Regional Eleitoral. Então, é lá que existe juízes auxiliares da propaganda, exclusivamente com o fim de julgar essas representações que envolvam questões da internet e redes sociais. A senhora citou na sua fala a mídia radiofônica e tivemos já agora, para essas eleições, uma emissora na Paraíba que foi multada. Qual é a recomendação que a senhora faz, que o TRF tem feito, em relação ao proceder de quem está à frente de programas de rádio? É importante que se mantenha a conduta imparcial, no sentido de se estabelecer oportunidades iguais aos candidatos,
no sentido de se evitar a divulgação de determinada candidatura em detrimento de outras. São situações bem delicadas, mas que devem ficar sob a atenção dos radialistas, dos jornalistas, no sentido de se manterem sempre numa linha reta, né? No sentido de que não haja nenhuma caída para um lado ou outro que venha a reverter contra si. O que se costuma fazer a questão, às vezes, de não ter como se fala, o telefone aberto, né, nos rádios, por exemplo, porque aí, às vezes, vem um determinado ouvinte mais acalorado e acaba por trazer comentários que acabam por ser da responsabilidade do programa e, por conseguinte, da emissora. Então, a recomendação que a gente dá, na verdade, é que fatos da campanha, fatos dos candidatos, eles podem ser divulgados. Agora, apenas divulgados, sem qualquer comentários depreciativos ou elogiosos que demonstrem alguma predisposição a algum lado, né? Então, é importante manter essa conduta imparcial, apenas no sentido de divulgar, não de se esmiuçar na matéria eleitoral. Uma outra questão, doutora Renata, é em relação à presença das mulheres na composição das candidaturas por coligação. No que se refere ao TRE, a cota está no máximo. Nós temos 4 juízes aqui em Campina e fazendo esse trabalho da propaganda de rua, coordenando isso. Mas do lado de lá, né, das coligações, estão cumprindo essa meta dos 30%? Bom, tem que cumprir, né, para fins de deferimento dos DRAPs, né, das coligações, mas a gente percebe que realmente ainda não existe esse envolvimento direto das mulheres na mesma proporção, nas mesmas condições que o sexo masculino. Mas acreditamos que tudo é um trabalho de modificação da cultura, do pensamento, de inserção da mulher na vida política e que a intenção do legislador eleitoral no sentido de fixar esse limite foi justamente para garantir ou, de repente, até para oportunizar às mulheres esse espaço. Algumas podiam até ter esse interesse, essa disposição e não encontravam espaço no âmbito dos partidos, das coligações. E com essa preservação por lei desse percentual mínimo, isso é assegurado àquelas que têm o interesse e faz com que outras sejam chamadas também para compor. Então, para assegurar a presença dela dentro da política partidária, né? Porque política, na verdade, as mulheres já fazem, né, dentro do cotidiano da política, ao lado da figura masculina, seja do marido, do filho, né, por trás da cena principal. Mas estão sempre presentes. Estão sempre presentes, sem dúvida. Doutora Renata, outra questão é que em Campina, sobretudo quando vai se aproximando o período de fato eleitoral, 6 de outubro, as pessoas se envolvem de uma maneira bem intensa e em algumas das vezes até se atravessam uma linha que não deveriam atravessar. Que recomendações também o TRE, a senhora passa para essas pessoas, para esses eleitores que são cabos eleitorais, que abraçam a campanha do seu candidato? Em relação ao dia das eleições, em si, existe uma regra clara no sentido de que não ser permitida a aglomeração de pessoas exteriorizando alguma preferência política, né? É permitido a cada um que for votar vestir-se com uma cor que represente uma candidatura, usar um broche, uma bandeira, enfim, unicamente, isoladamente, exclusivamente, não em grupo. O que não se pode é ter essa aglomeração de pessoas, e qual é o intuito disso? É evitar que isso traga algum constrangimento a algum outro candidato, ou eleitor, desculpe, que está indo exercer o seu direito de voto. Ele tem o direito de ir tranquilamente, não ser molestado, não ser perturbado, não sofrer nenhum tipo de pressão durante esse exercício. Então, aquela aglomeração, ela incita digamos, um ânimo mais exaltado, uma perturbação ao outro, que são situações que a gente tem que respeitar e evitar.
Então, a recomendação é, você quer votar exteriorizando, você use seu broche, use sua bandeira, vá sozinho, volte para casa, vá aguardar o término da eleição. Mas o que a gente não quer permitir, não pode permitir, é justamente aquela situação que vai chegando o final do dia, do final da tarde, enquanto ainda existem pessoas que estão indo votar ou estão lá aguardando para votar, comecem a ser molestadas ou perturbadas por barulhos, por pessoas comemorando até já de forma desrespeitosa para com os outros. Então, nesse sentido, a polícia fica nas ruas justamente para demonstrar a nocividade, a impossibilidade desse tipo de conduta. E a gente preserva, sobretudo, os locais de votação. Então, nós temos essa preocupação com os locais de votação para evitar que neles, ou na sua circunscrição vizinha, seja praticada algum tipo de propaganda ou que venha a causar transtornos no local. Doutora Renata, muito obrigada pela sua presença aqui no Tema Jurídico. Eu que Chegamos agradeço. ao final do programa e abrimos aí um espaço para suas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de passar para o eleitor, para o público em geral, como é que o trabalho da Justiça Eleitoral, em que consiste, por que a nossa preocupação em regulamentar esse exercício da propaganda, que é firmado, sobretudo, na ordem pública. Nós temos uma preocupação muito grande em garantir a segurança da cidade durante esse período, que as pessoas tenham meses de calma, de tranquilidade, que não corram risco a sua integridade física, o seu direito de locomoção. Então, o que a gente tenta preservar é justamente isso, a paz social, a tranquilidade e a ordem pública, para que todos participem da festa democrática, todos exerçam seu voto, enfim, e possam, ao final, comemorar. E obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem com mais um Tema Jurídico da Facisa.